Olá, meu amigo, minha amiga, estamos na nossa 9ª aula sobre esse curso do fruto do Espírito Santo. Estou aqui com o meu chazinho, tranquilo, calmo, porque vamos falar hoje sobre esse tema. Mansidão. Mansidão é a virtude pela qual alguém não se deixa provocar facilmente para a ira, pois as ocasiões que nos provocam para a ira e que são vencidas pela mansidão são infinitas nesta vida. Martinho Lutero. A 8ª virtude que o Espírito Santo produz em nós é a mansidão. E a mansidão vem da palavra grega proutes, que quer dizer calma, brandura, serenidade. Mansidão, meus queridos, não é a falta de força, de coragem de reagir frente a algumas situações. Pelo contrário, mansidão é manter a calma e a brandura nos momentos de aflição, mas saber agir no momento e na hora certa e da maneira correta. Em Números 12:3 diz que Moisés era uma pessoa mansa, a mais mansa da terra, não tinha mais manso que ela. Justamente Moisés, que libertou todo o povo de Israel da escravidão do Egito, que olhou frente a frente com Moisés e determinou que ele libertasse, que por mando de Deus mandou as 10 pragas do Egito, que conduziu o povo de Israel na fuga. Esse homem era alguém manso. Um outro exemplo no Novo Testamento é de Jesus Cristo. Jesus Cristo era alguém manso. Olha o que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. Jesus Cristo era alguém manso. E nós pensamos em Jesus Cristo como uma pessoa mansa, sempre bondosa. Mas muitas vezes Jesus Cristo ele confrontava, ele pisava no pé, no calo da turma. Jesus Cristo olhava e dizia: ai de vocês que são mentirosos, que vivem uma vida de religiosidade, mas não vivem por Deus. Ai de vocês que dizem andar com Deus, mas não obedecem aos seus mandamentos. E até em um momento Jesus Cristo pegou um chicote e destruiu um mercado que havia em volta da igreja, de pessoas querendo faturar em cima dos fiéis, e ele sai destruindo tudo aquilo, vendo que Deus ia destruindo todos os dias tudo aquilo. Mas esse Jesus, que às vezes tinha esses ataques de ira, ele era uma pessoa mansa. E aí vem uma pergunta: mas pode um seguidor de Jesus ter momentos de ira? Certamente sim. Um seguidor de Jesus, ele não é irado, mas ele tem alguns momentos em que ele tem uma atitude irada, assim como Moisés teve, assim como Jesus Cristo teve. E para entender melhor isso, eu vou ler para vocês esse texto bíblico aqui em Efésios, do apóstolo Paulo. Ele nos diz isso: irai-vos e não pequeis, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Irem, não pequem. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo. Quando o Espírito Santo faz morada em nós, ele transforma o nosso caráter e faz com que a gente fique irritado. Quando? Primeiro, pelo motivo correto. Nós não podemos ficar irados por qualquer coisa. A pessoa não aprende, a pessoa não faz o que eu quero, não faz o que eu penso. Não, o ficar irado com o pecado, com a rebeldia, com a pessoa que não quer saber de Deus. Isso irrita também o coração de Deus. Isso vem a ira do Senhor, o castigo do Senhor vem daí. E nós, como seguidores de Jesus, temos que ficar irados, incomodados com as pessoas que não querem, que zombam, que abandonam, que tentam destruir os preceitos e a palavra de Deus. Mas calma lá. Segunda situação, o Espírito Santo faz com que a gente fique irado da maneira correta. A ira de Deus não é uma ira que me faz sair na briga, sair no fight. A ira de Deus não é uma ira que me faz sair matando quem é adversário. A ira de Deus não é uma ira que faz com que eu me vingue das pessoas, que eu contra-ataque, dê na mesma medida, aquele famoso olho por olho, dente por dente, Muitas vezes nós agimos dessa maneira. Muitas vezes quando alguém pisa no nosso calo, nos irrita, nos recrimina, a gente procura se vingar, procura fazer a mesma coisa. Não é isso. A ira de Deus me leva a agir com amor ao pecador. Eu me irrito com o pecado, me irrito com a situação de pecado das pessoas, mas a minha maneira certa de reagir a isso é vendo uma maneira em que eu possa ajudar a pessoa a sair dessa situação, melhorar ela, libertar ela dos seus pecados, para que ela possa andar com Deus.
Então, primeiro, eu me irrito pelo motivo correto, e segundo, eu me irrito da maneira correta. E terceiro, de momento correto. Veja Jesus, ele já tinha andado em Jerusalém, já tinha visto o templo, ele sabia que tinha os mercadores ali. Não foi a primeira vez, mas no momento certo, na hora certa, quando era a hora de Deus, Jesus Cristo então soube tomar essa atitude. Às vezes nós vemos situações injustas, erradas e queremos logo agir, mas não é o momento certo. Pode ser por um motivo certo, pode ser que você até queira agir da maneira certa, mas não é o momento certo. Então, o Espírito Santo faz nos entender e saber qual é o momento em que a gente se ira para poder trazer uma transformação, que se incomode e demonstre isso para trazer uma transformação na vida do nosso próximo. E depois de saber o motivo, a maneira e o momento correto, o Espírito Santo também produz em nós a sabedoria de saber o tempo correto. O texto lhe diz: irem e não pequem. E depois o texto diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, eu não vou ficar irado o resto da vida. Eu fiquei irado com uma situação de pecado. Eu peguei e falei da maneira correta, pensando em resgatar a pessoa. Eu falei no momento correto. E a pessoa, mesmo assim, não quis entender, não quis sair da sua vida, mesmo assim continuou na sua decisão. Eu vou viver o resto da vida irado, o tempo todo brigando? Não. Então há um tempo certo também. Jesus Cristo foi no momento certo, ficou o tempo certo. Ele não ficou fazendo muita coisa, foi lá e fez aquilo naquele tempo e mandou a mensagem, deu aquela sacudida em ira nas pessoas para que elas entendessem. Quem entender, entendeu. Quem não entender, não entendeu. Mas Jesus Cristo não continuou o tempo todo batendo de novo. Fez ali e deu. Tem o tempo certo. Amados, nem todo cristão então vai ser mais calmo, tranquilo, pacatão, né? Isso tem mais a ver às vezes com a personalidade, né? Mas todo o cristão deve ser manso. Mesmo aquela pessoa que é sanguínea, colérica, que é de mais iniciativa, de fazer as coisas acontecer, mesmo essa pessoa precisa aprender a ser manso. Saber a hora certa de agir, mas também saber viver com brandura e calma, não sempre reagir, não sempre dar na mesma medida, né? Tem que aprender a viver a sua vida com calma, porque senão esse cristão vai ser alguém que vive a vida inteira irritado com tudo, brigando com tudo, discutindo com tudo, dando patada em todo mundo, e não é isso que o Espírito Santo produz em nós. O Espírito Santo ensina que nós devemos agir com cautela, com calma, com prudência, ser um pouco mais sereno, humilde, né, para que possamos agir, quando agir da maneira correta, do jeito certo, de uma maneira que promova também um impacto positivo na vida do outro. E a partir do momento em que nós deixamos o Espírito Santo transformar o nosso caráter também na área da mansidão, é que nós vamos aprendendo a enfrentar e ouvir aquilo que os outros têm a dizer. Por exemplo, debater assuntos e situações deixando a intolerância de lado, argumentar deixando de lado a arrogância de achar que sempre está certo, ouvir críticas a si mesmo e não achar que você está sendo desmoralizado, pelo contrário, ver nisso uma oportunidade de melhorar e de crescer, ouvir e suportar as verdades sem se indignar com o mundo. Amados, isso nós aprendemos a partir do momento que o Espírito Santo vai produzindo em nós a mansidão. Então, quando o Espírito Santo entra em nós, ele não apenas muda a minha atitude, mas ele também muda a maneira como eu reajo frente às dificuldades, frente a ser confrontado, né? Não reagindo sempre dando troco, mas de aprender a ter mansidão para ouvir, para reter, para entender, para amar e para ser amado. Pessoal, vou deixar uma atividade para vocês fazerem agora, uma atividade extra agora, né? E essa atividade é colocar aqui embaixo nos comentários quais são, no cotidiano, no dia a dia, os momentos mais difíceis em que nós temos que procurar manter a mansidão. Momentos que geralmente nos irritam, mas que nós temos que ter calma e manter a mansidão. Comenta aqui embaixo para nós, e faz parte também desse nosso curso, para aquele que faz mentoria comigo, principalmente. Vamos lá comentar agora, beleza? Voltando para o assunto. Vejam, essa proposta de mansidão que tem na Bíblia, que Jesus Cristo nos traz, ela em muito ela vai contrário com o que você ouve aí no mundo, com o que você ouve
fora de um contexto de seguidores de Jesus, de cristãos. Jesus Cristo inclusive diz que não são os violentos, não são os espertos, não são os brigões, não são os trapaceiros que herdarão a terra. Jesus Cristo diz que são os mansos, eles herdarão a terra. E essa é a promessa que Deus traz para mim e essa é a promessa que Deus traz para você. Então nós precisamos parar e analisar em nossas vidas. Quais são as áreas em minha vida que eu preciso ser mais manso? O que eu preciso aprender a trabalhar em mim para ser mais manso? De novo, ser manso não é ser parado, ser calmo, ser pacato. Tem pessoas que são, você olha e parece que é um oceano de passividade, mas por dentro é um temporal, né? Então, o ser manso, nós temos que nos analisar e ver o que eu preciso ser manso, onde eu preciso ser manso. Essa é a primeira reflexão que temos que fazer. A segunda também é legal analisarmos em que áreas da nossa vida nós temos facilidade para ser manso. É muito importante isso. Qual é a área da vida que eu tenho facilidade para ser manso? E assim nós vamos crescendo, nos analisando e permitindo que o Espírito Santo desenvolva em nós esse fruto que é tão importante, a mansidão. Que Deus te abençoe e que você possa crescer assim no Senhor. Amém? Valeu, meus queridos, muito obrigado, que Deus te abençoe, obrigado por ter assistido mais esta aula. Se você não viu as anteriores, volta lá na primeira, essa é uma recomendação para você poder acompanhar toda essa nossa jornada. E se você está fazendo um mentoreado por mim, então depois lembre-se de mandar suas atividades para a gente poder estar analisando e conversando em cima disso. Se você gostaria de ter um material em PDF e também poder ser acompanhado, então comente aqui nesse vídeo dizendo eu quero material. Eu vou lá, eu entro em contato contigo e a gente vê como faz para enviar para você esse material extra, ok? Que Deus te abençoe e até sábado que vem na próxima vídeo.